É um prazer, uma alegria sempre conversar com o Fábio Lemos, que é o nosso convidado. Ele, trader, sócio da Fatorial Investimentos. Fabião, seja muito bem-vindo. Tudo bem? Fala, meu amigo Vini, tudo maravilhosamente bem. Um prazer estar falando com vocês no TC mais uma vez, né? Estivemos aí no TC presencialmente na semana passada. Infelizmente, não consegui te dar um abraço, mas logicamente a gente pôde ver aí você e a Sandrinha pelo aquário, né? E tive o prazer de ver como é que funciona, né? Que eu tinha essa curiosidade e o Borgo me proporcionou essa felicidade de entender como é que funciona essa questão aí do estúdio. Ô Fábio, você sabe que uma hora eu tava passando aqui pelos corredores. A nossa audiência certamente um dia vai conhecer aqui a nossa sede também. Então tem uma sala grande de reunião e ao lado dessa sala fica o nosso estúdio. Tava passando e a cortina tava fechada, mas ainda dava pra ver um pouquinho ali da sala e eu vi você. Olha, eu quase bati no vidro pra te cumprimentar, mas eu olhei, de repente tava CEO, co-CEO do TC. Fábio é importante, só conversa com gente importante aqui. Eu falei, o quê? Eu não vou interromper essa reunião, mas de jeito nenhum, ó. Só os poderosos chefões na sala. Eu falei, não. Eu dou um abraço no Fábio lá em uma outra oportunidade, viu, Fábio? A gente estava reclamando do preço do cafezinho. Então podia me chamar e ia lá, mais um pra reclamar também. Ô Fábio, olha, alegria enorme te receber aqui. A audiência mais atenta, o investidor e a investidora mais atento, vai perceber que o Fábio conversa no nosso chat o tempo inteiro, ele é membro do nosso canal, tá no chat também. E eu queria te ouvir, Fábio, por gentileza, sobre a sua percepção do mercado, quais são, né, os principais fatores de risco que você considera agora, ainda nesse começo de segundo semestre. A gente caminha para o fim do mês de julho, mas tem muita coisa para acontecer nesse segundo semestre do ano. Quais são os principais fatores de risco que você está mapeando aí para os clientes da Fatorial Investimentos? Então, Vini, apesar dos pesares, o Brasil, quando eu falo Brasil e Bovespa, tem se comportado bem, até melhor do que eu esperaria nesse momento. A gente corrigiu, a gente fez máximas agora em junho, tocamos ali 141 mil pontos, corrigimos, como bem falou aí agora há pouco o Patrick Pazek, 8 mil pontos, e temos aí os riscos que trouxeram essa correção da questão tarifária do Trump e que, vamos falar a verdade, né? O governo está conduzindo muito mal. Poxa, a gente teve 30 dias para fazer alguma proposta e dia 29 está indo uma comitiva negociar negócio que começa dia 1º. Então, para mim, esse é realmente o maior risco. E hoje o Ibovespa realiza porque o Trump ontem deu aquela declaração de que quem não trata bem a gente vai ter a tarifa de 50%. Ponto. Isso hoje pesa e vai pesar se realmente tocar ou efetivar, no rolar aquele taco do Trump e mantiver a tarifa. Agora, por outro lado, nós tivemos um primeiro semestre que, Vini, a gente teve uma máxima histórica. Levanta aí quais empresas listadas de peso que subiram. Basicamente, a gente teve 2, 3 jogadores fazendo gol. Então, assim, eu acho que ainda tem algumas empresas dando sopa caso distensione o mercado para o segundo semestre. Bom, tem muita coisa que você falou aqui, meu amigo, já suscita perguntas para a gente continuar a nossa conversa. A primeira pergunta vem justamente dessa negociação envolvendo Brasil e Estados Unidos. Me surpreendeu ouvir o Marcelo Coutinho entendendo que 50% é piso na avaliação dele. Eu tinha uma expectativa de que o Brasil ia conseguir negociar, ia conseguir jogar esse 50% mais para baixo. O Coutinho, que está aqui com a gente todos os dias, você conhece ele, entende que não. Falei com o Luciano Costa também. O Luciano entende que não vê muita margem para diminuir essa alíquota dos 50%. O que, em geral, os dois enxergam é a possibilidade de você ter algumas exceções. Por exemplo, aeronaves produzidas pela Embraer entra num regime de exceção. Talvez o café, a laranja, mas em geral, uma alíquota muito perto de 50%.
Ou seja, o Brasil vai ser mal sucedido nas negociações. É claro que aqui a gente está trabalhando no campo das hipóteses, mas é justamente a sua hipótese que você tem aí cogitando essa alíquota, Fábio, que eu queria que você dividisse para o nosso público. Você acha que o Brasil vai conseguir negociar? Vai conseguir diminuir essa alíquota, como fez, por exemplo, o Japão, que saiu de 24% para 15%, como parece que vai conseguir fazer a União Europeia, que recebeu 30% lá no dia 2 de abril, e agora as manchetes internacionais dão conta de uma alíquota de 15%, ou você entende que nós, que tínhamos recebido 10%, fomos para 50%, vamos continuar mais ou menos nesse patamar? Não acho. Na verdade, compartilho com a ideia do Coutinho. Você sabe que eu fico ligado aqui no escritório full time, a TV no TC. Eu vi quando o Coutinho compartilhou essa ideia de 50 ser piso, até por ter encaminhado ali o Alckmin, né, para fazer ali as tratativas, ok. Só que o que eu acredito, tá, Vini? Alguns setores teremos ali uma negociação até por questão de necessidade, aspas, dos Estados Unidos. Você citou ali, de repente, café, laranja e alguns outros produtos, como foi feito aí com a União Europeia, com o Japão, vai se abrir uma janela de, para você, sai de 10, vai para 20, vai para 25. Estou de olho, inclusive, na Embraer por causa disso. Pessoal, por mais que a gente tenha ali o Trump querendo defender o peso dele, por exemplo, para a Boeing, não se restringe uma empresa do porte da Embraer do nada. Então, por exemplo, o setor de aeronaves, especificamente, é um setor que eu acredito que deveria ter algum tipo de retirada de restrição, não pegar ali os 50%. Ou seja, é um setor que eu estou de olho. Agora, o que me surpreende é o jeito que o governo tratou essa negociação. E por isso é que eu acho que nós não vamos conseguir reverter. 10% voltar, impossível. Sendo bem transparente. 50% não vai fechar. Vamos fechar no 35%, 35%, não porque temos ótimos negociadores, mas sim porque é aquela questão também de necessidade americana. Ponto. Ô Fábio, você falou sobre Embraer, que na sua avaliação também acho isso, o Coutinho comentou, né, 50%, o CEO da Embraer disse, olha, se essa tarifa de 50% vigorar realmente, o impacto para a Embraer é semelhante ao impacto da pandemia do Covid-19. Ou seja, estruturalmente, corrói todas as margens da empresa. É inviável você vender um avião, uma aeronave, com 50% de sobretaxa para os Estados Unidos. Então você entende que aqui vai ter um regime de exceção e por isso você está de olho nesse setor. Você falou isso, né? Está de olho no setor. Quando você comenta que está de olho no setor, é propriamente no papel de Embraer ou tem uma ou outra ação que de maneira indireta pode surfar também, pode se beneficiar desse eventual movimento? Nesse caso especificamente Embraer, vamos falar. Eu comecei citando que o ano de 2025 tocamos a máxima histórica agora em junho, mas com pouquíssimos papéis, se destacando. Embraer foi um deles. Puxa aí, year to date, Embraer subiu absurdamente. Então agora deu-lhe uma bela de uma corrigida e eu acredito eu, que está chegando num patamar, caso distensione, ou seja, não é mais 50, será 35. Dá para ajustar as margens. E falemos a verdade, Vini, dentro do setor, a Embraer é uma empresa top e que consegue se reconstruir, ou melhor, reconstruir as suas margens. Lógico, não com 50%. Eu li a entrevista e vi as análises de várias research sobre o que o CEO falou. Não dá para você, logicamente, pegar ali o que foi destruído, efetivamente, na pandemia, mas dá para você, 35%, 30%, você reconstituir essas margens. E é nisso que eu, particularmente, estou apostando.
Olha, acabou de sair, inclusive, já que estamos tratando de Embraer, na Mover, uma informação a respeito da empresa. Leozinho vai compartilhar minha tela, tá aqui, ó. Embraer encerra o segundo TRI com um recorde de 29,7 bilhões de dólares na carteira de pedidos. Você clica no link, você é redirecionado para o portal responsável pela matéria. Neste caso é a Folha de São Paulo. A matéria é assinada pelo Carlos Martins. Embraer encerra segundo TRI com um recorde de 29,7 bilhões de dólares na carteira de pedidos. Segmento de avião comercial registrou 13,1 bilhões, sempre falando em dólares, em pedidos no período. Então mostra aí a força de Embraer, é uma das empresas no radar do nosso convidado, o Fábio Lemos, trader e sócio da Fatorial Investimentos. Ainda pegando aqui como base, Fábio, aquela sua primeira resposta, quando você falou sobre a performance do Ibov no primeiro semestre de 2025. O índice financeiro talvez tenha sido o principal responsável por catapultar o Ibovespa para a região de máxima histórica. Então a gente está falando do setor de bancos, né? Itaú renovou máxima histórica também, Bradesco conseguiu se recuperar de maneira muito importante, Santander também subiu. E nós tivemos Banco do Brasil destoando completamente. Antes de falar de BBS3, o setor financeiro, ele segue no seu radar do ponto de vista comprador para o segundo semestre, ou você entende que agora existem melhores oportunidades, melhores assimetrias? Vamos lá, Vinícius. Eu adoro tradar balanços. Tá, ok? Ao contrário do mestre Bader, né, que acha uma fase difícil, eu gosto desse período. Então, assim, particularmente, eu acredito que Itaú e BTG deverão reportar ótimos resultados. Então, são os dois papéis para trade de balanço que eu estou apostando, inclusive com a agenda, o calendário de resultado do lado aqui, esperando para ver o movimento. Outro que eu já acho que vai ter o resultado mais morno, mas ainda assim melhor, Bradescão. Agora, segundo semestre, Vini, sendo bem objetivo, eu acredito que, como o IFNC, o índice financeiro, andou bem e sustentou no primeiro semestre, possamos e deveríamos ver uma rotação no segundo semestre. Ou seja, sair um pouco de fluxo desse setor e ir um pouco para outro setor que, humildemente, acredito será o IMAT. Tá? Eu, pelo menos, estou acreditando, por enquanto, numa recuperação do IMAT e que, se você for ver, o início do segundo semestre está acontecendo. Pega a Vale aí, que já deu-lhe uma bela de uma recuperada. Contra tudo e contra todos, ela já está aí subindo. Vale, CSN, Usiminas, Gerdau, todas estão andando. Então, assim, eu acho, e a FNC dá uma fraquejada e veremos o IMAT andar aí no segundo semestre. Obrigado, muito obrigado, Fábio Lemos. A gente vai falar com detalhes a respeito do setor de material básico. Já tem telespectador aqui que tinha mandado mais cedo para você uma pergunta sobre Usiminas. A galera quer saber a sua opinião, se vale a pena, se no setor de material básico Usiminas é a melhor assimetria, ou considerando o risco-retorno é melhor ir para Vale, a maior de todas. Então daqui a pouco a gente vai detalhar. Eu disse que iríamos falar do setor financeiro e depois, de maneira especial, iríamos comentar sobre Banco do Brasil. Chegou o momento. Você falou sobre balanços que você gosta de tradar, citou Itaú, BTG Pactual e Bradesco. Bradesco num outro patamar, mas de maneira especial, Itaú e BTG Pactual do ponto de vista comprador. Empresas que devem entregar um bom balanço. Qual que é a sua expectativa para Banco do Brasil, Fábio? Banco do Brasil vai apresentar, apesar dos pesares, um resultado ruim. Inadimplência crescendo, carteira de crédito também ruim, ou seja, principalmente sendo pressionado pela parte de agronegócio, e isso, logicamente, vai afetar as margens da companhia. Ah, Fabão, só que o Banco do Brasil opera hoje a um preço sobre o valor patrimonial na média histórica que nunca se viu. A média é 1, está 0,6. Amiguinho, pensa o seguinte,
o lucro da companhia caiu. Então, é normal você ver que o valuation esteja descontado. O que você tem que fazer é esperar melhorar os números. E, por hora, não há perspectiva de que, nesse terceiro trimestre, esses números irão melhorar. Então, assim, tá barato? Sim, mas pode ficar ainda mais barato. Aquele investidor longo prazo, inclusive aqui no escritório, eu comentei sobre isso, quando tocou ali nos 20 mil reais para fazer aquele tradezinho que você compra, tá ok? Aí vai fazendo ali uma venda coberta, né? Vai cobrindo o ativo, ok. Porque você vai rentabilizando a carteira, vai montando em mais de uma mão e você acaba protegendo o seu papel. Só que você sabe que é uma compra para longo prazo. E outra coisa, Fabão, mas nesse patamar seu dividendo vai ficar maior. Depende. Se o lucro estiver caindo, não. Então, assim, atenção, porque pode ser uma curto prazo, tá? Uma cilada. Agora, eu particularmente acho que para o investidor que entende e sabe de estratégia, dá para você arriscar com o pezinho na água fria, sim. Não é o momento. Eu vou lembrar, Vini, eu participei com você há um tempo atrás, quando o Bradesco estava lá em 11 mil reais, mais ou menos. Sim. Eu ainda fiz uma brincadeira que o Bradesco valia menos que uma Heineken aqui no Leblon. É verdade. Lembra disso? Lembro. E aí? Então, assim, não quebrou, como diziam aí os profetas do Apocalipse, voltou para 16. Eu, particularmente, acho que ainda tem chão. Fechou o balanço, segundo trimestre, beleza. Aí eu vou sentar com o balanço na mão, balanço mesmo, não é o highlight, né? Não é ficar lendo o highlight, balanço, opa, isso, ok. Dá para montar uma posição, dá para fazer isso e carregar dessa forma. Muito legal ouvir o nosso Fábio Lemos, muita experiência de mercado. Tenho que falar de Usiminas. A galera quer te ouvir aqui sobre VEG, se você acompanha, se você acha que é oportunidade. Mais ou menos a mesma coisa do que Banco do Brasil, né? É um bom momento para comprar, caiu demais, espera um pouco. Acho que a ideia da pergunta vai nesse sentido. Mas eu vou abrir um parênteses rápido, porque lá no evento em Minas Gerais, o presidente Lula começou a falar. Ontem ele participou de um evento em Brasília, não falou. E hoje tudo levava a crer que o presidente ia falar, comentei isso aqui, né? Ele tá falando de improviso, não tá no púlpito, pegou o microfone, já tá andando pelo palco, e ele fala por uma base de apoiadores, é um evento propício, do ponto de vista que você não vai ter que discursar para quem pensa diferente de você. Qualquer highlight econômico, nós estamos aqui acompanhando em paralelo. Fábio, para te ouvir sobre o setor de material básico que você tinha comentado, né, uma possibilidade que você levantou aqui de ter uma rotação do setor financeiro para o setor de commodities metálicas, o IMAT. A nossa audiência já havia perguntado, antes mesmo de você comentar isso, sobre Usiminas. Se você gosta da tese, se você enxerga a simetria, se você vê em Usiminas uma oportunidade. Fábio? Sim, na verdade, Usiminas é um ativo que eu tenho atualmente. Só para deixar uma coisa no radar aí, não lembro de ter sido comentado aí no TC ainda, mas tem um trade rolando aí entre Usiminas e CSN, que foi uma necessidade de desmontagem de posição em relação ali à CSN, que causou um overhang dentro da Usiminas. Ponto 1. Segundo, a gente teve, sim, resultados ruins e pressionados dentro da Usiminas, até por pressões em consumo interno. Ponto 2, e muito importante. Só que nós começamos a ver agora, no iniciozinho do segundo trimestre, melhoras que começaram a impactar positivamente as margens das companhias, as margens da companhia, no caso da Usiminas,
E, conforme eu falei agora há pouco, o fluxo para o ativo especificamente de compra começou a melhorar o interesse principalmente de investidores gringos. Tanto é que ela, no início do mês, ela deu-lhe uma bela de uma recuperada e agora com esse negócio de tarifas ela entregou um pouquinho de novo a paçoca. Vai vir um belo de resultado, que se não me falha a memória, Vini, é hoje, inclusive, no After, o balanço da Uzi Minas. É amanhã. Não. É amanhã? É amanhã. Hoje? 24, amanhã? Ah, não, tá certo, hoje é 24. Não virá um bom resultado ainda, hoje ainda vai vir pressionado, mas conforme hoje, não, perdão, amanhã ainda virá pressionado, mas sim, a gente vai ter um início de virada de chave dentro do setor de siderurgia, no caso, e para mim, entre Uzi Minas e CSN, a menos pressionada, até em relação à alavancagem, seria a Uzi Minas. Por hora, é a aposta mais clara dentro do setor, até mesmo por fluxo, até mesmo por procura institucional de gringo, no caso, que eu estou comentando. Ah, muito obrigado. Portanto, sim, enxerga Uzi Minas como oportunidade no atual patamar de preço, considerando também todo o contexto da empresa. Foi muito bem lembrado aqui pelo Fábio a questão envolvendo a CSN, essa desmontagem de posição. Se você procurar dentro da plataforma do TC ou também em outros veículos de mídia, você vai encontrar notícias a respeito desse movimento de mercado. Agora, mudando de assunto e mudando também de setor, a nossa audiência está perguntando para você, aí já chegou mais pergunta aqui, hein? O Wagner está falando de Petrobras, o que o nosso convidado acha de Petrobras? Mas para manter a ordem, primeiro o VEG, foi o Kleber que escreveu para cá. Olha, o que o convidado pode falar a respeito de VEG? No atual patamar, depois de tudo que caiu, ele também entende como sendo uma oportunidade? Qual que é a sua resposta aqui para nossa audiência, Fabião? Ainda não, tem chão para baixo. Ontem eu comentei para algumas mídias, Vini, sobre o resultado de VEG. É interessante que o pessoal às vezes só lê o highlight, né? Lucro líquido cresceu 12%, só que cresceu sobre uma base ruim. É igual o Flamengo ganhou do Bragantino. Tabajara Futebol Clube. Poxa, aí doeu. Não, mas eu achei que você ia falar do jogo de ontem. Porque o Bragantino é um bom time, né? Pô, deu na canela, mas tudo bem. Então, por exemplo, acertou aí 12% sobre uma base ruim. Então, assim, o resultado da companhia foi ruim, cresceu pouco, as margens, no geral, pressionadas, dólar apertou também e comprimiu o que seria o resultado da geração de caixa da companhia. E para mim, no caso, essa questão aí de tarifas também impactou, para mim não, com certeza impactou no geral. E uma outra, e para mim é a principal, que o mercado está repercutindo e fazendo conta. A VEG ela opera ali ao price to perfection, né? Ao preço da perfeição. Sempre foi, até fazendo menção aqui, Jansen Costa é uma pessoa apaixonada pela VEG. Aí sempre fala, é cara, eu deixei de comprar a primeira vez porque era cara, estava 50, aí quando eu fui ver estava 60, aí quando eu fui ver estava 80. Sim, mas só que entregava lucro. Agora, a partir do instante que não entrega o resultado esperado, acontece o que está acontecendo. A empresa hoje negocia, 27,7 vezes preço sobre lucro. Então, assim, está extremamente cara pelos múltiplos que ela apresentou nesse balanço. Deveria ajustar ao valuation atual em relação aos resultados. Então, assim, não sei quem foi que perguntou, mas deveria ter
espaço para baixo ainda. Eu brinquei hoje, inclusive, com um cliente meu aqui, falei, cara, se eu fosse macho, eu venderia, eu entraria vendido. Mas eu não sou macho para fazer isso. Mas tem espaço para baixo. Ô, Fábio, e a partir das contas que você faz, um preço justo para a VEG, considerando os fundamentos que a empresa apresentou agora no seu segundo TRI, ele está em qual patamar de preço? No nosso chat, a galera tá falando 32, tem gente que fala 30. Você tem esse número ou ainda é difícil especificar? Cara, é difícil especificar, até porque eu não sou analista, mas está em 30 para ser ontem pela manhã, eu tava tabulando, né, isso, jogando lá no modelo que eu gosto de fazer quando saem os resultados, e eu cheguei a 30 e uns quebradinhos, para ser mais exato. Preciosista, né? Fechado. Ou seja, tem espaço para baixo, né? Tava 37, não vi quanto é que tava agora há pouco. Agora está sendo negociada a R$ 36,96. Está caindo praticamente 3% o papel da VEG hoje. Esse gráfico que está na tela é o semanal. Olha como a empresa entrega bem essa semana, né? Como é uma marretada, uma traulitada aqui no preço de tela do papel ordinário da VEG. Fábio, quero agradecer, 1h com 32 minutos. Conversa com você passa muito rápido, passa voando. E todo mundo aqui gosta muito da maneira como você se expressa, viu, Fábio? É muito fácil de entender. Valeu, muito obrigado. Você fala uma linguagem que é muito acessível para todos nós, com muito conhecimento de causa, muita experiência. Quero agradecer muito. Manda um abraço também pro Jensen, que você mencionou, que é o seu sócio e é um parceiro nosso aqui também. Obrigado, meu amigo. Muito sucesso e vai, Flamengo! Tamo junto, Fabião! Um abraço, Vini, um abraço para todo mundo aí. Até a próxima. Vini, ficou me devendo. Eu não conheci o Coutinho. Quando eu for de novo aí, ainda falei com o Bobo. Quero conhecer o Coutinho, hein? Na próxima, eu te apresento ele aqui, faço questão. Um abraço, Fábio Lemos, senhoras e senhores, trader e sócio da Fatorial Investimentos.